Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da TV Shalom. E o meu convidado de hoje, ele é ex-traficante, ex-usuário de droga, ele já foi preso, ele era das garras do diabo, mas Jesus chegou na vida dele e um homem que dava prejuízo nas vidas, hoje ele é um ganhador de almas. E eu já vi ele pregando, o nome dele é o John Bispo, pregador, e eu, por que não falar? Pregador de favela, pregador de boca, é um pregador para traficante. Verdade. Deus usa um ex-traficante para ganhar traficante para Jesus. John Bispo, muito bom ter você aqui. A honra é minha, Éder, que Deus continue abençoando esse podcast maravilhoso, TV Shalom. Deus abençoe a sua casa, sua esposa, nossa cantora Sara Mariano, mulher de Deus. Deus abençoe. E eu me sinto honrado, né, em receber esse convite, estar aqui. Antes de eu estar aqui, eu já vi pessoas aqui ressaltando o meu nome, né? Graças a Deus, isso é bom, isso é gratificante. Fabrício, meu filho na fé, Fabrício agora tá em Goiânia, né? Tá em Goiás, vai pregar lá na cidade de Niquelândia. Inclusive, o pastor Ednei, que vai assistir essa podcast lá em Goiânia, tá bom? Sinta-se à vontade para poder convidar o Fabrício. Testemunho forte, viu? O homem é bênção de Deus. Eu queria que você desse um gole no energético, porque eu já vou começar esse podcast à Vera. Não vai ter muita conversa, não. Já vou começar a Vera e eu já vou lhe perguntar assim. Alguma vez você já foi discriminado na igreja por ser um ex-traficante? Várias vezes, até fora do estado. Eu me recordo de uma certa feita, eu fui convidado para pregar no estado de Brasília, onde o nosso amigo Iclisson, né? Tava lá recentemente. E chegando lá, o pastor um pouco me discriminou. Não vou ressaltar a igreja em nome do pastor por ética, mas discriminou por conta do meu passado. E ele colocou dificuldades para poder me receber na casa dele por conta do meu passado, e aquilo ali mexeu com a minha estrutura. Eles pregam que Deus muda a vida de um homem, mas na hora tem medo do que um homem já foi um dia. Isso, é verdade. E eu lembro que quando eu terminei de pregar na igreja dele, no culto, a história mudou, né? O homem que não queria me recepcionar, após eu terminar de pregar, um jovem traficante entra na igreja, aceita Jesus, e agora o pastor me leva até para comer pizza. A história mudou. A história mudou. Esse meu podcast com o John aqui vai ser muito a Vera. Não vai ter negócio de muita volta, não. Ele é desbloqueado. Mas eu não posso deixar de falar a vocês que aqui cada um é responsável pelo que fala. Não é pra ter cortes. Se tiver algum corte aqui, foi a pedido dele, mas acredito que ele não vai voltar atrás. Podcast aqui não tem corte. Eu sou responsável pelo que eu falo, ele é responsável por aquilo que ele fala. Se eu falei algo que deu problema, você vem a mim. Mas se ele falou, você vai a ele, não acuse o podcast de nada. Aqui nós não iremos discutir, brigar, eu não vou contrariar. O meu silêncio não significa que eu estou concordando, mas eu trouxe aqui para ele passar um pouco das experiências dele. Eu vou lhe perguntar e você sinta muito à vontade de responder. Já dizem que eu trago os caras aqui pra tocar fogo. E eu trago mesmo. John, eu já vou lhe perguntar. Você acha que hoje a gente tem muito profeta de altar e falta profeta da favela? Com certeza. Inclusive, aqui na nossa Bahia, em Salvador, tá uma decadência muito grande. É uma briga para poder pregar dentro da igreja, enquanto as almas perecem e gritam por socorro. Inclusive, em alguns bairros aqui de Salvador, Bahia, onde a guerra do tráfico tem predominado nas favelas, e eu acredito que se a união de pregadores se reunisse, Éder, para poder ir até essas favelas, esses pontos onde acontece essas guerras entre facções, eu acredito que o impacto seria maior, porque são homens que têm testemunho como eu, têm história de vida como eu, e que precisa se despertar para poder levar o pão, levar Jesus para essas almas, que é o que está faltando hoje em nosso meio. Brigam por altar, mas não brigam por almas. A verdade é essa. Briga por altar, por agenda, mas o cara não briga pelas almas, não briga pelos cultos da favela, não briga. Rapaz, eu me lembro que a primeira vez que eu lhe gravei foi na igreja do pastor Edson Sodré. Isso. Foi quase 20 almas para Jesus no culto. Foi forte. Você acha que
assim, ó, não é o Daniel Cruz também tá aqui com a gente no estúdio. Olhe bem, Daniel. Pelo pouco que eu entendo, eu acho que não é a palavra do pregador. Eu acho que não é simplesmente, eu vou ser bem sincero. Eu acho que não é o testemunho do pregador. Eu acho que não é a forma que ele fala, nem os versículos que ele diz. Eu acho que a convenção de uma alma é literalmente um papel do Espírito. É quem convence. Verdade. Você vai usar o seu testemunho para trazer uma luz, para bolar uma linha de raciocínio para quem ouve, mas é o Espírito. E o Espírito Santo tem usado você e o seu testemunho para ganhar alma. Você acha que almas é a marca do seu ministério hoje? Sim, Éder, com certeza. Essa foi uma promessa que Deus ele me fez, né? Após eu abandonar o mundo do crime, após Deus fazer eu dar uma volta por cima. E o Senhor usava sempre pessoas, Éder, para poder dizer que Deus me usaria para ganhar vidas, né? Que Deus me usaria para ganhar muitos jovens que hoje estão no mundo do crime, no mundo das drogas. E isso tem acontecido dentro e fora do estado. Acabei de chegar agora do estado de São Paulo, onde 195 almas aceitaram a Jesus. Inclusive na região... Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Inclusive na região de Diadema e Capão Redondo. É um dos lugares do estado de São Paulo que o tráfico predomina. Ele não veio divulgar que pregou nas megas, nas grandes igrejas, nos maiores congressos. Ele está divulgando que foi alma. Né? Isso é muito importante. Foram alma para Jesus. Então, assim, eu conheço muitos pregadores, como você, como o Icleson Menezes, que é um amigo nosso, o Fabrício Machado. São pregadores que se preocupam muito. Verdade. Se preocupam, que eu falo, eles atentam muito essa questão de ganhar alma, né? Lutar por alma. A sede é muito grande. Inclusive, eu admiro, né? A vida do Icleson, né? É um jovem de Deus, né? Teve pregando aqui, eu pude sentir nele a diferença, né? A gente aprendeu a ser diferente no meio dos iguais. Fabrício também, sem palavras, entre outros. Tem muita gente boa que se preocupa, Éder, com as almas, né? Ô, John, desde já eu quero lhe pedir desculpa se não era pra tocar nesse assunto. A gente não bolou nada, ele não tem noção do que eu vou perguntar a ele não tem noção do que eu vou falar aqui. Você acha que aqui tá tudo agendadinho, no papel, aqui é tudo na hora. Não tem nada agendado aqui. Então, assim, desculpa se eu toquei no assunto. Essa parte aqui, se ele não gostar, depois eu corto, eu mesmo corto. Eu vou ser muito ousado na minha pergunta. Entre a primeira vez e a segunda, o intervalo entre a primeira e a segunda gravação que eu fiz sua, você passou por um vale no seu ministério, correto? Correto. Posso continuar a conversa? Pode. Ele teve uma queda ministerial, correto? Mais ou menos isso. Entre o seu primeiro e o seu segundo DVD, isso. Você abandonou o ministério por um período. Isso. Éder citou uma pergunta aqui, uma questão bastante importante, né, que envolve alguns fatores que eu passei. Inclusive, Éder, foi questão de recepção. Eu me abati nos altares, me abati com alguns pastores e me abati no evangelho por falta de recepção. Porque a gente se encontrou naquele dia, né? Lá no bairro de Castelo Branco e... Tava almoçando, né? Tava almoçando. Você tava com a perna quebrada, cheio de ferro, um negócio dele, não foi? Eu tava com uma muleta. Isso, e a pratina no braço e tal. Meu irmão, né? Tava comigo. E eu tava passando ali já um vale. Eu já não pregava mais. Eu já não ia pros cultos como eu ia. E, inclusive, Pedro ressaltou que ele servia a Jesus de longe. E eu estava pior que Pedro. Porém, não estava me envolvendo em nada que envolvesse meu passado. Eu não estava trabalhando honestamente. Estava na famosa correria, né? Do dia a dia. Você não abandonou a fé. Não abandonei a fé. Você ficou dentro da caverna. Fiquei dentro da caverna. Me tranquei, pior que Elias. E essa é uma questão muito boa que você citou aí. Então foi um período que eu me esfriei, eu me abati e eu, particularmente, eu não queria mais conta em saber de pregar. Vou mais profundo nessa questão.
Todo mundo que era seu amigo quando você estava em alta nos altares, continuaram com você no deserto, na caverna, no vale. Os amigos da conveniência foram os mesmos amigos da caverna? Éder, é muito significante e eu vou responder com base bíblica essa daqui porque eu gostei. O período quando Jesus aparece e os discípulos dizem que é um fantasma, porém Pedro toma a palavra e Jesus direciona para Pedro e manda Pedro andar por cima das águas, a gente percebe que dentro do barco Pedro não estava sozinho. Não, tinha mais gente. Tinha mais gente. Só que observe que o período que Pedro sai, as coisas estão dando certo. Só que aí Jesus permite Pedro afundar. Todo mundo era pescador, Éder. Ninguém mergulhou para ajudar ele, né? Ninguém mergulhou para ajudar Pedro. Sabiam mergulhar, sabiam nadar. Sabe por quê? Porque só quer estar com a gente dentro do barco. Isso é forte. Aí Jesus diz assim, ó, Pedro, sai de dentro que eu vou lhe mostrar quem é que está na sua embarcação. Então foi o que aconteceu comigo. No momento da minha tempestade, que eu saí de dentro do barco, muita gente virou as costas, Éder. 90% daqui de Salvador. Vou ser muito sincero com você, você não perdeu amigos. Você teve a revelação de quem era eles. Isso aí. Você trouxe a resposta concreta agora. Você não perdeu. Não perdi. Não, você não perdeu. Você simplesmente teve a revelação de quem estava com você e quem não estava. Inclusive, eu recebi até uma revelação da parte de Deus, um profeta, né? Nunca vi, não me conhece. Homem de Deus, estava ele e a sua esposa pregando na igreja e eu estava sentado lá na cadeira. Não sei se ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. E ele disse, olha, assim diz o Senhor, até aqueles que tomavam energético com você, que hoje não está mais do seu lado, Deus não vai permitir estar com você no tempo que ele preparou para você viver de hoje em diante. Rapaz, isso é forte demais. É forte, é forte. Vê se você consegue vir na minha linha. José é vendido pelos irmãos. Sim. Eu vou agora pular logo uma fase. Vira governador do Egito. Isso. E um período de seca e fome chega na terra dos seus irmãos. Os irmãos de José vão até José. Quando eles chegam até José, que eles não sabem quem é José, ele não sabia que era José o governador. Eles vão ao Egito em busca de ajuda para comprar mantimento. Quem Isso. é que dá de cara com eles? José. Eles conheceram José? Não. Eles não conseguiram reconhecer José. Agora reconheceu. José conseguiu reconhecer eles? Com certeza. Aí entra aquele ditado, né? Entra aquele ditado. Quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Você sabe por que foi que José não foi conhecido? Porque houve uma mudança significativa na vida de José. Sabe por que os traidores foram reconhecidos por José? Porque traidor nunca muda. Vou pregar isso aí. José olhou para eles olharam para José e não conseguiram mais ver aquele José fraco e fragilizado de dentro de casa. Porque José agora era um homem forte em Deus. É forte isso aí. E eles não conseguiram reconhecer José. Só que quando José vê eles, José vê os mesmos falsos de antes. Ele vê os mesmos invejosos. Invejoso nunca muda. Por isso que José olhou para eles e viu a cara deles. Porque o invejoso nunca muda. E o verdadeiro sempre continua mantendo o seu caráter. Isso é forte. Isso demais. É terrível, Éder. Porque a gente pode Onde você levantou o braço, isso é uma cicatriz, é? Isso aqui é uma cicatriz. A gente vai entrar nela. Vai chegar aí? A gente vai chegar. Por isso que eu vi com a camisa assim, a gente vai chegar. Interessante que José, automaticamente, né? Ele poderia, estava no poder, né? Ele tinha ali poder, né? Ele estava ali honrado por Deus. E muitos hoje não sabem o que é honraria de Deus. Observe que José prepara a mesa para eles. José manda pegar trigo, manda pegar tudo do bom e do melhor e abençoar. Ele não pagou mal com mal. Não pagou mal com mal, Éder. Porque quem é verdadeiro não precisa pagar mal com mal. Porque quando a gente faz o bem, mais Deus faz por nós. Você, quando entrou na caverna, né, você precisou de mãos, mas ninguém estendeu. Ninguém estendeu. Mas se algum daqueles que
Tem alguém que na época que você se jogou na caverna, tinha alguém que tava em alta que hoje não tá mais? Tem, Éder. Tem. Tinha e tem muitos Se eles aí. lhe procurarem hoje, estenderem as mãos, você abraça, você levanta. Talvez eles não tenham mais preparo para comer na minha mesa, mas tem uma mão estendida da sua parte? Tem, Éder. Tem porque eu prezo muito pelos princípios de Deus. E uma das coisas que eu aprendi é que aquilo que a gente acabou de dizer aqui, não podemos pagar mal com mal. E se eu ajo de forma correta, como ele não agiu comigo, eu vou estar mostrando para ele que eu tenho caráter. Isso é forte. É muito forte. Quando Pedro e... Foi Pedro e Tiago que foi pro templo? Isso. Pedro e Tiago. Que o rapaz, né, pediu a eles um dinheiro. Isso. E eles dizem... olha, ele fala, olha para nós, não temos ouro nem prata. Ouro e prata é que o cara queria. O rapaz precisava de ouro e prata. Ouro e prata. E Pedro tá falando, eu não tenho ouro e prata. É forte. Então assim, você precisa de ouro e prata e eu também não tenho ouro e prata. Ou seja, nessa situação eu sou igual a você. Eu não sou melhor do que você. Eu também. Forte. Você precisa e eu não tenho. É forte. Agora, a minha única diferença de você é porque eu tenho Jesus na minha vida. Terrível. E quem tem Jesus vai fazer o que eu faço. Ele estendeu a mão e colocou aquele homem de pé. Colocou. Porque tinha Jesus. Colocou. Esse é o diferencial. É o diferencial. Você acha que alguém que tem Jesus na vida hoje se nega a pregar para um prostituta, para um ladrão, para um traficante? Você acha que ele recebeu o bem e tá negando passar aquilo para alguém? Eu acredito que todo aquele que recebe o bem tem Jesus, ele transmite aquilo que ele tem. E se essa pessoa que se diz que tem Jesus, que recebeu Jesus e não prega para essas pessoas e não coloca, não transmite esse Jesus que está dentro dele, eu acredito que ele não tem Jesus. Eu já vi você pregar algumas vezes e eu já vi que você enfatiza muito essa questão de alma. Já lhe acharam um pregador chato porque você fala muito de ganhar alma para Jesus? Já. Inclusive já teve até acepção. Acredita? Não chama ele não, que ele é pregador que só prega mensagem para ganhar alma. Foi. Teve. Muitas das vezes teve essa questão. Convida não, que ele é pregador, ele não vai pregar em cima do tema, ele vai pregar para ganhar alma. E eu pergunto, o que é que Salomão nos ensinou? Quem ganha alma, sábio é. E Jesus disse o quê? Ide e fazer discípulo. E alguém vai dizer assim, John, mas você está falando de ganhar alma dentro de igreja. Não se esqueça que dentro da casa do pai do filho pródigo tinha um filho afastado. É forte, Éder. Tinha um filho que não tinha saído de casa, mas estava afastado dentro do lar. E dentro da igreja existe... Cruelmente eu vou dizer isso aqui. Meu Deus. Dentro da igreja tem gente que está desviado. Tem gente que está desviado dentro da igreja. Tem pessoas que estão desviado dentro da igreja. E não sai por medo de morrer. Mas consegue permanecer desviado dentro da igreja. Rapaz, isso é forte. Isso é forte, Éder. Isso é forte. Você não tem medo de... Quando você vai assim pra as favelas, pra Boca, você prega assim de longe, o traficante tá lá, você prega daqui, você chega perto, como que é? Ô Éder, eu dou lugar pra Jesus, eu sou desbloqueado. Você abraça eles? Eu abraço ele. Se tiver acontecendo o que for na hora, eu corro pra cima do problema. Porque eu acredito... Você não tem medo? Eu não tenho medo porque a minha Bíblia diz que maior que está conosco do que o que está no mundo. Você acha hoje que, por mais durão, entre parênteses, por mais corajoso que seja um traficante de estar ali com arma na mão, vendendo droga, você acha que eles são carentes? Éder, eu posso ser sincero pra você? Ah. Eu prefiro pregar pra eles do que pregar pra crente dentro da igreja. Porque quando eu prego em aberto, ao ar livre, na rua, ali eu torno e ganho amigos. Eu ganho pessoas ali que nos trata, nos recepciona com um carinho tão grande e acaba se apegando com a gente. Agora, pregamos dentro da igreja e não podemos pregar dentro da igreja a mensagem que a gente prega nas ruas. E repare que quando
a gente prega certo tipo de mensagem na rua, atrai pecadores ao arrependimento. Mas se eu prego a mensagem de arrependimento dentro da igreja, eu torno pecadores inimigos de Deus. Rapaz, isso é foda. Você acha que tem... Você que foi desse mundo, você entende. Eu não entendo muito não, eu só sei o que eu ouço falar. Já ouvi dizer que tem traficante da boca que não pode vir aqui no mercado, não pode vir aqui no centro, não pode sair. Então, ele precisa de alguém que vá lá. É verdade. E muitos deles, às vezes, não pode estar saindo, verdade. né? Não pode. Então, não pode. ele precisa de algo. Deus tem que enviar alguém lá. Alguém lá. Ele... É o seguinte, eles ficam aprisionados ao sistema, né? Porque é aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então eles vivem em um meio, em uma cadeia de opressão tão grande, que eles não podem sair, não podem curtir, não podem sair com a família. Se tá em uma praia, tá assustado com o que pode acontecer. Então eles precisam que alguém vá até ele. É por isso que Isaías também declarou, né? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Você é um tanto perigoso ir lá, né? Evangelizar e tal. Mas vê se você entende isso aqui, ó. Olhe bem, Daniel. Quando Moisés, ele tá no monte, atrás do monte, para se trazer do seu sogro, Deus se revela para Moisés e tal, pergunta o que tem nas mãos dele. Porque quando Deus pergunta o que Moisés tem na mão, não é lá no mar. É aqui tomando conta das ovelhas. Não foi lá no mar. Lá no mar, Deus não perguntou o que ele tinha nas mãos. Ali alguém que se embaraça, prega isso, a gente com um papagaio aprende e repete, mas foi aqui no monte, Deus perguntou. Tem o que na mão? Aí o cajado. Vamos lá, vê se você vai entender isso aqui. Aí ele joga, aí Deus, né? Bota o cajado no chão. Quando ele bota, vira um animal. Qual é o animal? Vira uma cobra. Ok? Isso. Aí depois, né, Deus estava mostrando o poder para Moisés. E depois Deus manda Moisés pegar a cobra. Você já viu o vídeo? Os caras, quando os caras botânicos, tal, quando vão pegar a cobra, o certo é pegar a cobra por onde? O certo para você não... Por onde? Pela cabeça. Pela cabeça. Mas Moisés pega a cobra por onde? Ele não pega ela pela cabeça. O certo é pegar pela cabeça. Ele pega ela pela cauda. Quando você vai pegar uma cobra pela cauda, é possível que você seja mordido. Isso. Você está correndo, né? Risco. Um risco. Porque assim, ó, Deus está falando, Moisés, esse cajado é a marca do seu ministério. Mas para ter um ministério, você terá que correr riscos. Terrível. Então eu acho que o cara para descer na favela, ele corre riscos. Eu tô todo arrepiado aqui. Mas não é pra qualquer um que Deus dá um cajado de autoridade. Eu posso dizer uma coisa aqui, Éder? Eu vou falar. Tá arrepiado Tô todo mesmo. arrepiado aqui. Tô todo arrepiado. Porque todo arrepiado. É como o Éder falou, aqui não é simplesmente um podcast. É Deus falando. Deus, Eu tô todo arrepiado aqui. Já teve vez de eu estar pregando na favela e o pastor correr com medo. Correu com medo. E já teve um lugar que eu fui pregar e eu não tenho medo, irmão, sou desbloqueado. O que Deus mandar entregar, eu entrego. E traficante se incomodou com a pregação. Um certo bairro aqui de Salvador. E ele falou para o pastor, né? Inclusive o pastor é muito meu amigo, é muito conhecido o pastor, muito conhecido. O trabalho evangelístico era um dos mais badalados de Salvador. E o traficante disse que eu não pregava mais lá. Eu lembro que a minha esposa grávida de 7 meses, estava eu, minha esposa e o Ângelo, o Hernino Ciclone, e a gente estava indo para esse evangelismo. Só que dentro do carro, o motorista que estava indo nos buscar para eu ir pregar nesse evangelismo, na verdade eu não ia pregar, a gente ia cultuar no evangelismo. E o motorista ele ficou todo assustado quando me viu. E eu não entendi o porquê. E aquele motorista era um dos cooperadores do evangelismo e que ouviu o boato do que o traficante disse. Só que quando chegou no lugar, o pastor estava lá. E tinha, como eu, o Ângelo, o Felipe, o que faleceu, o Felipe, que ele era lá do bairro, morava ali em Castelo Branco, que ele era um ex-assaltante de banco e tal, né?
acabou se desviando e veio a óbito, né? Tava eu, tava o Ângelo, eu sei que tinha muita gente boa, Éder, muito pregador bom. Só que aí o pastor, mesmo com medo, ele disse, quem vai pregar é você. E todo mundo sabia da situação, eu não sabia de nada. E os caras tava tudo de metralhadora, de pistola no beco, tudo lá. E eu não sabia de nada, eu sei que eu ouvi a voz de Deus, Éder. E a voz de Deus veio no meu ouvido e falou assim pra mim, vai pro joelho e só levanta na hora de pregar. Porque hoje é você quem vai pregar. O pastor chegou até mim e disse, ó, quem vai pregar é você. Eu sei que eu entrei no quartinho e oração. Quando eu levanto, que eu começo a pregar, tava aquela equipe toda lá embaixo. E eu fiquei sabendo do negócio no período da pregação. Aí a Bíblia diz que Elias teve que confrontar os profetas de Baal. Éder, se muitos pregadores que pregam no nosso altar lançassem desafio fora dele, eu queria saber quem é quem. A gente ia saber quem tem vida no altar e quem não tem. Porque dentro da igreja é fácil, mas do lado de fora é difícil. E naquele dia, naquela noite, minha esposa grávida de 7 meses, da minha filha, Sara Maria, ela ficou sabendo, ela ficou nervosa. E você sabe, mulher gestante é um perigo eminente quando ela... E a notícia era terrível. Só que eu comecei a pregar, Deus me tomou na ousadia do Espírito Santo. E eu disse, você que falou que eu não pregaria aqui, que ia tirar minha vida, se você é esse homem, venha e tire. No meio da rua? No meio da rua. E tem um vídeo. Tem um vídeo. E o pastor sabe, o pastor vai assistir essa podcast. Eu vou ressaltar. Pastor Jorge, Deus abençoe. Fica à vontade. Então, aconteceu. Eu tava pregando com a toalhinha, lenço de profeta é problema. Eu joguei o rosto, joguei a toalhinha no chão e disse, se você é homem, suba aqui e toque nessa toalhinha. Se você conseguir tocar nela, você vai tirar minha vida. Mas se você não conseguir tocar nela, você vai se render para Jesus. Por conta de uma profecia que Deus me deu, falando que Jesus ia permitir acontecer uma operação. Profeta não se manda, ele tem que entregar o que Deus mandou. E na ignorância de ele não ter o conhecimento, era para ele agradecer. Por quê? Porque Deus estava falando o que ia acontecer. Deus estava dando livramento. Só que ele, pela ignorância, agiu de forma incorreta. Então o que aconteceu, Éder, quando eu termino de pregar, não tinha mais ninguém. Sumiu todo mundo. Os profetas que ameaçou, né, os profetas de Azera, que estava lá ainda, não era convertido, sumiu todo mundo. E sabe o que aconteceu? Um dos que estava lá subiu e aceitou Jesus. A glória a Deus. Glória a Deus. E o que me ameaçou, com uma semana desceu à sepultura. Eu me alegrei? Não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. É tão importante você falar isso, velho. Não é porque você foi afrontado e ameaçado que você vai ter alegria quando quem lhe ameaçou partiu dessa vida para outra. Eu queria que ele se convertesse e aceitasse a Jesus, porque eu testemunho. E fosse mais um ganhador de alma também. Mais um ganhador de alma. Véi. É isso, mais um ganhador de alma. Rapaz. Eu queria que isso acontecesse. Gente, nós temos aí mais ou menos já uns 30 minutos de podcast, já que já tá rolando. E agora esses 30 minutos finais eu vou falar um pouco sobre o testemunho do John. Mas antes, John, eu já vi muito pregador falar que a inveja... A gente falou de José aqui, né? Isso. Aí agora, na hora eu lembrei mais sumidamente, mas agora voltou. Eu já vi muito pregador dizer que a inveja dos irmãos de José era por causa da túnica. Você concorda? Éder, a inveja não começa... Eu acredito assim, eu fico com a Bíblia. A inveja não começa por causa da túnica. Primeiro, porque a Bíblia diz que Jacó amava mais a José. O amor incomoda muita gente. Porque tem gente que é mais amado, porque faz por onde ser amado. E tem outros que não é amado porque o filho da desobediência e da rebeldia não tem como amar. A gente tem que amar, mas não é aquele amor espontâneo, aquele amor livre, aquele amor... Eu tô entendendo. Tá entendendo? Aquele amor incondicional. Deus ama a todos, ama. Aí eu faço uma pergunta, será que Deus ama mais a quem anda certo do que a quem anda errado, ou Deus ama eles de forma igual? Eu acredito que o amor de Deus é um amor incondicional. Ele ama a todos. Porém, os obedientes obtêm honra.
Sim. Então, Deus ama todo mundo igual. Todo mundo igual. Mas cumprimento de promessas são para filhos obedientes. para filhos obedientes. Tá entendendo? Então, o que acontece dentro da casa, a túnica só é um paliativo. Mas a inveja começa por causa do amor. E a gente consegue perceber que os irmãos de José não têm caráter. Porque quando José conta o sonho, em vez de ele se alegrar, ele se planeja. Vamos matar o sonho. E tem pessoas que é assim. A gente só conhece certo tipo de pessoas que está dentro da casa quando a gente conta. Então, a partir do momento, a inveja já existia por causa do amor. E aí só fez aumentar o ódio pelo presente que José acaba ganhando. Deixa eu ser boca de Deus aqui para quem tá em casa e para sua vida. José, no sonho, disse que seria governador. Ele fala que seria governador? Não. Ele fala que seria um grande líder? Não. Eles falam sol, estrela, no olho. Ele não disse que seria o governador. Não falou. Ele só falou sol, lua, atando os molhos. Peraí. Os irmãos só ficaram sabendo da questão do sol, lua, os molhos. Só isso eles souberam e já quiseram matar José. Imagine se soubessem que José seria governador. Então tem gente que tá tendo raivinha de você só porque você tá ganhando alma. Imagine no dia que eles descobrirem aonde você vai chegar. Meu Deus. Tem raiva de você só pelo onde você já chegou, mas nem imagina onde você ainda... Eu tô com raiva dele só porque ele teve sonho. Imagine se eu descobrisse aonde ele vai chegar, aonde Deus vai levar ele. Isso é uma confirmação de Deus. Ele tá arrepiado mesmo. Eu tô todo arrepiado, irmão. Tô todo arrepiado. É porque eu tô vivendo um tempo tão extraordinário de Deus na minha vida. Aleluia. Que ressaltou aqui, né? É algo muito importante. A Bíblia diz que antes de Jesus nascer, ainda dentro do ventre já incomodava e Herodes estava perturbado pelo aquilo que ainda nem tinha sido gerado para fora, estava dentro, mas a preocupação já batia. E tem uma geração que é assim. Ainda não nasceu, ainda não fluiu, mas já tem raiva e já tem inveja de você. Porque sabe que quem nasceu para brilhar, vai brilhar, Éder. A Shalom nasceu para brilhar, tá brilhando e vai continuar brilhando. Não adianta concorrência com aquele que Deus colocou a mão e abençoou. Verdade. Então não tem para onde ele escorrer. Deus me fez promessa há 8 anos atrás que eu vou viver agora em dezembro. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Amém. Eu creio que de alguma forma você vai chegar naquele culto da laje lá do Rio de Janeiro. Isso. Não, esse culto da laje que vai acontecer é um daqui da suburbana. Não, mas de lá do Rio de Janeiro, lá pro lado de lá, tem um culto da laje lá, não tem? Tem. É uma vitrine que Deus tem usado muito para abençoar pregadores e divulgar no Brasil. É uma vitrine que Deus tem usado. E eu creio que o seu tempo vai chegar lá. Eu creio, Então tem gente, nada contra as comparações que eu estou fazendo. Mas a gente sabe, pelo menos eu, de acordo com a mídia, eu vejo que parece que essa questão de criminalidade, tráfico, parece que no Rio de Janeiro, São Paulo, parece que isso é bem maior, do que aqui no Nordeste. É bem maior. Então tem gente que tá ficando com raivinha vendo você descer aqui nos becos e valados. Imagina num dia que vê você ganhando alma lá na Rocinha pra Jesus. Meu Deus, é muito forte. Eu não vou dizer a você que seu sonho não é Gideões. Meu sonho não é Gideões. Nunca foi. Meu sonho sempre foi, o alvo sempre foi as favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Acredite. Todos os dias... Quem dera que todo pregador tivesse um sonho desse. Meu sonho é esse, Éder. Seu alvo de chegar lá nas favelas não é pra sair em cartaz. Não é pra sair em cartaz. Não é pra receber grandes ofertas. Não é pra receber grandes ofertas. É simplesmente pra ver mães felizes com um filho que vai largar o fuzil e vai carregar a Bíblia Sagrada. Agora eu queria saber, porque a gente tem mais ou menos aí uns 25 minutos de podcast ainda. Eu queria saber por você, por que você tem tanto, além do que o Espírito Santo que lhe dá essa sede, mas por que você tem tanta sede por alma assim? Você viveu isso, correto? Vivi, Éder. Essa sede tão grande que eu tenho por almas é simplesmente porque teve pessoas que teve sede da minha vida. Isso é forte. Investiu pesado na oração pela minha vida.
Inclusive, eu podia falar o nome de algumas pessoas aqui, mas não é lícito que eu fale o nome de umas e de outras não. Mas teve pessoas muito importantes que acreditou que a minha história seria mudada. Você se envolveu no tráfico com que idade? Éder, a partir... Você primeiro se envolveu ou usou droga primeiro? Não, primeiro veio a influência, né? As amizades, as influências. Eu comecei a me envolver com torcida organizada, inclusive a torcida do Vitória, os Imbatíveis, né? Eu fazia parte ali do 7º Comando, que envolvia ali a região de Dom Avelar, Castelo Branco, sempre fui ali a minha infância, onde eu fui nascido e criado. Então isso foi uma influência muito grande, porque daí já veio o vandalismo, já veio as más influências, eu também já tinha algumas marcas passadas, eu já tinha alguns sofrimentos, algumas angústias dentro de mim, porque eu via algumas injustiças. Então... Você tinha que idade mais ou menos? Hoje eu vou fazer 30 anos. Mas na época? Na época que eu comecei a entrar pra criminalidade, eu ia fazer 15 anos de idade. Eu ia fazer 15 anos, porque entre 14 e 15 eu já estava envolvido diretamente com torcida organizada, no meio da parafernália toda. Qual foi a primeira droga que você usou? A primeira droga que eu usei foi maconha. Mas já tinha usado bebida alcoólica já? Não. Éder, isso é muito importante. Eu nunca bebi na minha vida. É mesmo? Eu nunca gostei de beber na minha vida. Quando aconteciam os paredões, os baile funk lá na rua, né, a qual tava eu e os amigos, né, eu enchia meu copo, pegava o Red Label, colocava assim, enchia, e só pra poder dizer que eu tava bebendo, mas eu pegava e jogava fora sem ninguém perceber. Só pra ostentar. E eu tava ostentando, eu pegava... Jogar um uísque fora pra quem tá no mundo é meio que loucura. Então eu pegava e jogava fora discretamente. Aí você conheceu a maconha. Mas você já fumava cigarro comum? Fumava cigarro. Fumava cigarro, do cigarro a maconha, e aí foi indo. Cheirei cocaína, né? Também não virei viciado em cocaína. Você nunca foi pra centro de reabilitação? Nunca. Nunca precisei. Graças a Deus eu nem precisei passar por centro de recuperação. Você chegou a usar crack? Não cheguei a usar crack, não. Nunca usei crack, e a cocaína também não foi um vício que eu tive. Arma de fogo, quando foi que chegou na sua mão a primeira vez? A primeira vez que eu peguei uma arma de fogo, Éder, foi com 16 anos. Eu lembro que na época foi um 38, um Bulldog, que eu carreguei, tava na minha mão lá na favela, aonde eu era envolvido no crime. Aí você começou a se envolver, como que foi isso? Então, eu comecei a me envolver... Foi uma proposta? Veio várias propostas, inclusive alguns problemas que aconteciam no bairro, muita coisa. Eu fui assim, uma pessoa que eu nasci revoltado. Eu cresci revoltado. Muitas injustiças. Tem pai? Tenho um pai. Mãe? Minha mãe faleceu, muito bom você ressaltar isso. Eu estava pregando no congresso em Amargosa e eu recebi a notícia em cima do altar, enquanto traficantes aceitavam Jesus. Eu recebi a notícia que minha mãe estava internada, entubada, e eu tinha que voltar, né, para Salvador. Eu com muitas agendas lá na região, no Recôncavo Baiano, né? Inclusive eu estava lá com o Pastor Carlos. Pastor Carlos, um abraço. Pastor Carlos Foi na época do Covid, foi? Isso. Ou do Covid? Foi na época do Covid. Minha mãe tomou a 3ª vacina, veio as complicações, acabou não resistindo, Ed. E eu tava pregando na sexta à noite, né? Um congresso, 6 traficantes aceitando a Jesus na região do Recôncavo Baiano. E quando chegou no sábado, eu tava almoçando junto com o pastor Carlos Favela, homem de Deus, pregador da favela, nato lá de Amargosa da Gamboa. E eu tava almoçando na casa dele junto com ele, com a família. Quando eu recebi a notícia, minha esposa me ligou e falou que a minha mãe tinha vindo a óbito. E isso pra mim foi terrível. Não tem explicação, né? Não tem Ela tava na fé? Minha mãe partiu com Jesus. Glória a Deus. Inclusive minha irmã, que é ímpia, ela disse, ela tava do lado de minha mãe, sentada. E ela falou que minha mãe olhou para ela, ainda conseguiu dizer assim: eu tô vendo uma luz e eu vejo um jardim. E nesse jardim que a minha irmã falou, minha mãe disse que via um homem muito forte, gordo, e uma luz muito resplandecente. Daí minha mãe não falou mais nada, daí partiu. E é por isso que eu tenho
me firmado cada dia mais, porque eu sei quem tá no controle de tudo. Seu pai é evangélico? Meu pai ainda não, Éder. Meu pai, ele é uma pessoa que ele tem muita fé em Deus, é um homem de oração, porém ele é católico, né? Católico, mas que respeita muito os evangélicos. E quando eu paro para pregar, meu pai é só vitória. Como foi essa questão que você foi preso? Me explica isso aí. Éder, fui preso várias vezes, porém, vale ressaltar aqui, eu não desci para complexo penitenciário. Várias vezes eu parei ali na 10ª delegacia do bairro de Pau da Lima, onde aqueles policiais ali sempre estavam a minha captura, porque eu acabei ganhando fama, ganhando poder no crime. Eu tive muito nome, eu fui badalado mesmo, eu era bastante conhecido e era procurado como John Vida Louca. Então aqueles policiais... Seu nome é John mesmo? Não, meu nome não é John. Meu nome não é John. Em primeira mão, qual é o nome de batismo de John Bispo? Joleison Bispo Conceição. Joleison Bispo Conceição. Deixa John mesmo. É por isso que se deu... Joleison? Bispo Conceição. É Joleison mesmo? Bispo Conceição. Aí o bispo já entra, aí ficou John Sim, Bispo. John Bispo. Era John Vida Louco, o pessoal começou agora, não é mais, agora é John Bispo, John Bença. Ficou lá no bairro, John Bença. Eu não vou chamar pelo nome não, porque o nome dele é difícil. Aí tem pessoas que chamam pelo nome, mas não conseguem controlar, e a língua embola, e vai falar a língua estranha. Não, deixa John Bispo. Aí, foi aí que se deu esse nome. Então, Deus, ele concluiu aquilo que ele tinha. Você responde algum processo hoje? Não respondo o processo. Só já tomou tiro? Já, Éder. Inclusive tá aqui uma das marcas, né? Você pode ver aqui, perceber, tá vendo aqui? Aqui existe uma placa de platina de 36 parafusos. Pode mostrar. Ô YouTube, não barra esse vídeo não. Não, pode mostrar. É porque eu já botei e o YouTube barrou. Ô YouTube, deixa esse vídeo, deixa. Aqui, ó. Tem uma placa de platina aqui, 36 parafusos. Éder, eu tomei 2 tiros no braço. Um na perna, eu tenho uma bala alojada na região da clavícula aqui, por causa de 3 centímetros eu não fiquei paraplégico. Era pra mim estar em cima de uma cadeira de roda. Isso aí foi o quê? Troca de tiro, foi? Não, isso aqui foi consequência, né? Consequência de desobediência a Deus. E eu acabei pagando o preço, né? A mão de Deus pesa? Pesa. E pesa pesando. Deus já tinha me livrado de matagal, eu já fui parar em matagal para ser morto diversas vezes, e eu passei por situações, e uma das situações eu pude ver a mão de Deus fazendo um .40 negar 3 vezes na minha cabeça e não saiu bala nenhuma. Quem é que faz isso? É Deus. Eu creio. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem um paulista aqui no estúdio e ele tá toda hora diminuindo a força do ar-condicionado. Ele tá com frio, ele é de São Paulo e tá com frio. Tá com frio. Ele tá ali, frio, ele tá... fora porque do normal, baixando o ar-condicionado, porque quando baixa o número fica mais forte, né? Então ele tá aumentando o número, que é pra ver se ficar mais quente. Um paulista com frio tá em Salvador. E ele viu, eu sofri lá em São Paulo com a bala que tá aqui alojada aqui na região aqui do meu pescoço. Sim. Aqui. Eu sofri, ele viu lá, eu chorava de dor, eu não aguentei. Mas a todo tempo o Senhor dizia, eu não tiro espinho. É forte, é forte. Eu não tiro espinho, Deus falava comigo, eu não tiro espinho. Eu tô com outra bala alojada aqui, ó. O tiro pegou aqui na perna direita, a bala tá alojada na perna esquerda. É assim, ó, você... Como eu já tive o podcast aqui com o Daniel Cruz, a gente falou sobre você largar tudo isso, decide deixar tudo isso, né, para ser abraçado pelo amor de Deus, para ser amarrado com as cordas de amor do Senhor. E às vezes quando chega na igreja é mal compreendido. É mal compreendido, é mal recebido, é rejeitado. Às vezes quando eu chego nas comunidades, é uma recepção muito grande. Sem generalizar, ok? Eu tava numa certa igreja e na hora que o pregador fez um apelo, veio um jovem assim, todo tatuado assim, com cara de brinco, cara de coisa assim, aí veio, jogou no chão, aceitou Jesus, a igreja vibrando, e eu, Jesus, ajuda, Jesus, porque eles estão vibrando vendo esse menino aceitar Jesus, mas se daqui a alguns meses ele desenvolver um talento, ele se sobressair com um talento que Deus deu, e ele virar um ícone aqui dentro. Posso falar? Posso falar? Larga tudo, velho. Fui perseguido
com 1 mês de convertido. Uma alegria em ver a alma citar Jesus, mas quando ele se sobressai a um nível aonde eu não consegui chegar, começa a surgir a inveja, o levante, a calúnia. Rapaz. Eu vou falar, Éder. Eu vou falar e aqui eu vou puxar o pino da granada e vou falar tudo. Solta. Quando descobrir o talento que Deus tinha na minha vida, a primeira vez que eu dei uma saudação na igreja, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, foi negócio de doido. A igreja foi tomada e eu não entendia nada. Acredite que a missionária, uma das missionárias que dirigia o culto da igreja, barrou meu ministério. Porque o filho dela, nascido e criado no evangelho, não tinha a graça nem a presença de Deus da forma que Deus tinha derramado sobre a minha vida. Ela falou que eu não estava preparado para ir para monte buscar a presença de Deus. E para buscar Deus tem que estar preparado, é? Peraí, eu tenho que estar preparado. Peraí, vamos lá. Eu tenho que me preparar para buscar Deus, mas eu vou me preparar como sem buscar? Gente, que doideira é essa? Eu tenho que, para eu buscar Deus, eu tenho que estar preparado. Mas eu vou me preparar como se a preparação seria a busca? É verdade. Eu fico embolado com essas coisas. Eu era impedido, Éder. Eu era impedido. Eu não aceitava, porque eu saí do crime e eu precisava me movimentar na presença de Deus. Ah, não pode ficar parado, não. Não pode, Éder, não pode. Eu inventava evento gospel, eu e as paredes dentro de Não pode casa. ficar parado, não. Eu botava o espelho na minha frente e eu começava a pregar sozinho. Pegar pro espelho. Eu e o espelho. E teve uma vez que o espelho. Teve uma vez que o espelho. Isso aqui é forte, Daniel. Teve uma vez que o espelho caiu no chão, eu digo, recebeu poder. Foi. Recebeu poder. Jesus, ele aceitou em que igreja? Na Igreja Batista Missionária Charisma. Lá no Uruguai? Não. Não, ela- Tinha no Uruguai também. Ela é perseguida pelo pastor Flávio Guimarães e a pastora Adriana Guimarães. Logo após, tive uma passagem rápida nessa igreja, mas eu pude perceber que o meu chamado se encaixava na Assembleia de Deus. Nessa igreja, você lembra quem foi o pregador na época? Rapaz, o pregador que estava pregando nessa noite, Éder, se não me falha a memória, e eu tenho um pouco de memória boa, eu acredito que foi o missionário Alexandre Mocovo. Moncorvo. É. O pequenininho? É. Sabido. Canta, toca, prega. É. Foi ele. Ele tinha acabado de pregar e eu aceitei a Jesus. Isso é muito forte, isso é muito forte. Mas não é fácil, não. Não Você é largar fácil. tudo isso e vir pra igreja. E às vezes você ser mal compreendido, Mal você não compreendido. ser entendido. Mal E você ainda passa por situações. John, pra trazer você numa igreja, pra você contar parte do seu testemunho, só ressaltando, não é um combate, não é o testemunho que salva. Pode falar. É Deus através do testemunho. Se o cara chamar você pra pregar, vamos lá, eu quero convidar John. Olha bem, Daniel, olha a minha colocação. John, vem aqui na minha igreja. Eu queria que você viesse aqui e só contasse testemunho. Não precisa você pregar, não. Não precisa nem abrir Bíblia. Não precisa falar de Jesus. Só o seu testemunho aqui. Convém? Negativo. Já começou errado. Já começou Já o quê? começou errado. Vem só contar o testemunho aqui. Não Já precisa nem pegar na Bíblia. Não, já começou errado. Porque para eu falar do meu testemunho, eu tenho que falar do Deus que me deu ele. Isso é forte. E não tem como eu falar do meu testemunho se eu não falar de Deus. O que é prioridade? A Bíblia ou o seu testemunho? A Bíblia. Porque o maior testemunho é o de Jesus. Forte demais. E eu costumo dizer que eu não tenho testemunho, eu tenho um livramento que Deus me deu. Nós não temos testemunho, quem tem testemunho é Jesus. Ah, velho, eu vou aproveitar esse gancho aqui. A gente tem mais ou menos 10 minutos de podcast aí. Eu fico falando assim, gente, é porque eu tô olhando uma tela ali, que o polícia tá com fome ali. Você falou uma coisa interessante. Tem um profeta, conhecido com o profeta Fujão, olhe bem, dentro da embarcação. Descobrem que o Deus desse profeta tá irado, e que a única forma de acalmar o Deus do rebelde é sacrificando ele ao seu Deus para acalmá-lo. Então, esse profeta é lançado no mar. De repente aparece um animal. Qual animal que aparece? Um grande peixe. Deixa a baleia de lado. Aparece um grande peixe e faz o que com esse profeta? Engole ele. Engole ele. Dentro do ventre do peixe era um lugar confortável? Não. Era um lugar bom? Não. Era um lugar onde ele queria estar? Não.
Era agradável? Não. Era prazeroso? Não. Olhe bem, Daniel, não era bom onde ele estava. Mas se o peixe não chega, você acha que ele suportaria nadar naquela tempestade? Não. Então eu entendo que aquele peixe é um livramento É da parte forte. de Deus e Jonas não sabe. É forte. Jonas não pode reclamar. Meu Deus, Ederlan. Jonas não pode reclamar do lugar onde ele está. Porque ou é esse aperto ou é a morte. Ou é esse deserto ou é a morte. Ou é o ventre do peixe ou é a morte. Então esse peixe que chega, esse peixe que lhe aperta, esse peixe que lhe oprime, esse peixe que lhe encurrala, esse peixe que lhe faz orar, não é uma prova. É um livramento da parte, é um tratamento de Deus. E eu vou lançar uma palavra profética aqui. Deus tem um peixe para você. Recebe? Tá glória. Deus tem um peixe para cada um de nós. É forte. E o que você vive hoje é o forte isso ventre aí. de um peixe. Aleluia, é verdade. Seria possível que se essas prisões não chegassem, seria possível que se esse tiro você não tomasse, É verdade. você talvez não estivesse na presença. Verdade. Então verdade. Deus preparou um peixe. Verdade. Preparou. E eu vou ser mais. Eu vou longe. Por mais doloroso que fosse a situação, isso foi um livramento de Deus na sua vida. Foi, Éder, foi. Inclusive eu esqueci de trazer o raio-x e o jornal. Sabe um jornal? Esqueci, saiu no jornal, no Massa. Tá no Massa. Tem lá todo o relatório, a história, tudo certinho. Eu esqueci de trazer. Eu levei pra São Paulo, não foi, Daniel? Levei. Engraçado que Tem lá no meu Facebook. a Bíblia não apresenta Jonas orando fora do ventre do peixe, né? Sei lá, velho. É terrível. É cada situação. Só hora de- É cada É situação. terrível, é Eu terrível. vou dizer, não é fácil estar na sua pele, mas eu não tenho dúvida que o que você vive é um momento de Deus. É um momento de E eu Deus. creio, Deus está lhe honrando muito. Eu Eu acredito. creio que vai continuar honrando. Eu creio. E São Paulo, qual foi a sua dificuldade? Você teve alguma dificuldade em São Paulo? Além do frio? Duas. Primeiro é o frio. Segunda dificuldade que eu tive em São Paulo, fora o frio, foi a alimentação. Lá não é bom. É não. diferente do nosso. É diferente do nosso. Não tem um tempero baiano, não, né? Não tem um tempero baiano. Não tem um tempero baiano. Lá o menino toma muito todinho, né? Todinho. Lá, lá o povo valoriza. Vai falar? Vai falar. O ovo, lá o povo valoriza o ovo. É lá ovo e arroz. Eu cheguei no restaurante pra comer com o Daniel, pra gente almoçar, né? Pra gente se alimentar. E veio o copinho, aqueles copinhos de tomar um menorzinho, aquele plásticozinho de feijão, aquele maiorzinho assim de feijão. E uma multidão de arroz. Aqui é um prato de De feijão. feijão. E outra, se você achar um baiano muito doido, Vixe, muito doido é. mesmo, você vai encontrar no prato de um baiano feijão e farinha. Feijão e farinha. De outra dificuldade, a farinha. Né? A farinha é da farinha. É boa igual daqui, É fininha, diferente. A farinha lá vem num pacotezinho da Yoki. É uma farinha diferenciada. temperada. É um negócio de doido. É um negócio É farinha doido. de churrasco. Não, pô. da próxima farinha- vez eu vou levar minha farinha dentro da mala, gente. Gente, é muito bom. Eu vou falar aí pra ver se antes do Paulo. Eu já falei, né, no outro podcast, vou falar nesse. Ver se antes de ir embora, a gente faz um podcast entre três aqui. Pronto. Um baiano e um paulista. Você acha que o povo paulista é pentecostal igual aos baianos? Então, tem paulista que é doido. Tem paulista que é doido. Não, tem paulista lá, tem alguns paulistas que é doido. Mas os baianos é mais pentecostal. É diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. É diferente. Nossa vigília termina às 5, a vigília deles termina às 2. 2 da manhã? É. Fala a vídeo do a vigília que a gente tava. Gente, foi muito bom ter o John aqui. E assim, Pronto, antes de concluir, a mesma pergunta que eu fiz ao Daniel, eu vou lhe fazer. Eu vou colocar essa pergunta como um lema. Tô sendo muito sincero. Não tenho pra quem inventar, não. Eu não vi ninguém fazer, eu não tô imitando ninguém. Foi uma coisa que despertou na minha mente. E eu vou deixar cravado como uma pergunta oficial desse podcast. Eu preciso que o John... Vou fazer a minha pergunta. O John Bispo de 2022... Você tem quanto tempo no Evangelho? Hoje eu tenho 12 anos. 12. Eu vou dividir, eu vou rachar. O John Bispo de hoje, com a mentalidade de hoje, com as experiências de hoje, com a inteligência de hoje, ele entra na máquina do tempo e volta 6 anos. Eu vou voltar a metade, 6 anos no passado, e encontra aquele John Bispo de 6 anos atrás. Dá de cara com ele.
Eu acho que além de botar no canto, na parede, dar uns murros e mandar se orientar, porque a gente, tem hora que a gente olha pro nosso passado e diz, rapaz, como... Por que eu fazia isso? Você já tinha uma mensagem do seu passado e dizia, eu preguei assim, foi. Verdade. Então, esse John de hoje, com a mentalidade de hoje, volta e encontra o John com a mentalidade de 6 anos atrás. Eu preciso que você dê 3 conselhos para o John de 6 anos atrás, com a mente de hoje. Dá um conselho para aquele John lá de trás. Dê 3 conselhos a ele. O porquê desses conselhos. Faz uma oração e abençoa os seguidores da TV Shalom. Eu vou direcionar a câmera direto para você. 3 conselhos, o porquê desses conselhos e finaliza com a oração. Ok. Viu? Vou direcionar a câmera ali. Uns 3 minutinhos. Pronto, fechou. Pode ir? Pode. Primeiro conselho que eu daria: respeitar a liderança. Porque, Éder, eu fui uma pessoa também que não foi fácil lidar comigo. Fui rebelde, irmão. Fui rebelde. Eu fui desobediente, né? Logo no começo, né? Dei trabalho. Então, o primeiro conselho que eu dou para o John de 12 anos atrás e para a minha geração de hoje é a obediência. O segundo conselho que eu trago nessa podcast é a respeito da ética, né? Temos que ser submisso à ética da igreja, à doutrina da igreja. Temos que estar de acordo com a igreja a qual nós for convidado para poder, seja pregar, seja cantar, ou ter uma oportunidade de uma saudação. Por que eu falo isso? Porque às vezes quando me davam a oportunidade, eu excedia o limite de tempo e acabava tomando espaço de outras pessoas. E o terceiro conselho que eu dava ao John de 12 anos atrás e para a minha geração de hoje é: não desista dos seus sonhos. Não desista da sua chamada. Acredite em você. Não se abata. Persista e prossiga olhando para o alvo. Porque se o John, de 12 anos atrás, tivesse olhado mais para Cristo, eu não choraria e não padeceria tanto como eu me padeci. Então hoje criou-se em mim uma maturidade, hoje uma experiência e algo que eu quero ressaltar aqui também. A forma de que devemos ser bastante comunicativo com nossos líderes, com nossos pastores, nossos sacerdotes, né? Não falte culto de doutrina nem escola bíblica dominical. Não saia sem pedir a bênção dos seus pastores. Ser obediente é preciso, é mandamento e é ética. Agora, eu quero orar por você. Eu quero orar encerrando essa podcast maravilhosa. Ederlan Mariano, muito obrigado. TV Shalom tá no coração, tá bom? Eu quero orar por você. Vou fazer uma oração abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, né? Vamos orar nesse exato momento. Agora, oremos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai. Ó Deus, aqui, Senhor, lhe agradecemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que esta pessoa que vai assistir, Pai, essa podcast, que possa ser impactado, tocado pela tua palavra, tocado pelos livramentos da história de vida que foi contado aqui, a qual o Senhor operou sobre a minha vida. Deus, eu venho te pedir, Senhor, abençoa toda a família Mariano, abençoa, meu Pai, a TV Shalom,
Continua, meu Senhor, dando crescimento, florescendo e multiplicando as tuas bênçãos aqui. Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do meu amigo Daniel Cruz, pregador do Evangelho. Deus, continue honrando. Pai, aqui lhe agradecemos. Aqui, Senhor, externamos a nossa gratidão aos céus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe toda a tua casa, em nome de Jesus.